continuar falando contigo. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor que nos dá vitória nesse lugar. Senhor, eu quero te entregar, Senhor da glória, em tuas mãos a vida do teu filho. Toma, Senhor, diante da tua presença, Pai, e abençoa, Senhor, porque a palavra não é dele, a palavra é tua, a tua inerrante palavra, a tua palavra milenar que não passa, Senhor. Pode passar céus e terra, mas a tua palavra ela nunca passará. Por isso, Deus, se renova hoje, Pai, se revela hoje também na tua palavra, e que o teu nome seja glorificado. Usa o teu servo como boca de Deus nesta casa de oração e nos dá vitória em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, aleluia. Graças a Deus, amém? Com alegria, né? A gente estava trabalhando, teve a correria, mas é isso aí. Louva a Deus que você está de pé, que Deus está sustentando a tua vida, está te dando a oportunidade de você fazer, de realizar, né? A Bíblia diz que muitas são as preparações do coração do homem. Muitas são. A gente pensa muita coisa, prepara muita coisa, mas a Bíblia vai dizer que do Senhor é a resposta final, né? Tem coisas que a gente vai projetar, vai programar, mas não vai realizar. Uns por deficiência, outros por Deus não querer, né? Ou outros por não chegar ao tempo de Deus pela nossa vida. A gente tem que entender que o trabalhar de Deus não é amanhã, a gente está trabalhando agora. O amanhã pertence a Ele, entende? Nós não podemos viver o amanhã, temos que viver o hoje, porque o amanhã pode não existir, nem para mim nem para você. Não, como é assim, pastor? O salvo vive assim. O salvo vive com de repente de Deus chamando. Como assim? Partindo mesmo. Deus pode chamar ele para ser da noite para o dia. Ou alguém está livre disso? De maneira nenhuma. Deus também pode chamar a sua igreja. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor está fora da igreja. Eu vejo uma igreja preocupada, o povo é preocupado com muitas coisas, que vão comer, que vão beber, que vão fazer, que vão realizar, e Deus está falando. Está tudo no meu controle. Sabe? Aí amanhã começa tudo de novo, as dificuldades que você teve hoje, amanhã, você já está trabalhando para amanhã, como vai ser amanhã para você modificar o negócio, de repente um negócio que for faltando, alguma coisa que não soou bem, algum clima, alguma barreira. Deus está falando, calma. Deixa eu falar. Tem hora que a gente tira Deus do cenário, gente. E as situações se levantam. Muitas das vezes Deus permite, sabe para quê? Para que nós possamos despertar. Para que nós possamos aceitar que a gente quer. A gente literalmente quase sempre anda na frente de Deus. Anda na frente. Controla as crianças aí, por favor, tá? Da igreja, amém? Se a gente andar na frente de Deus, Deus vai deixar a igreja. Deus vai deixar. Mas o problema é que a gente pode errar o caminho. E se a gente errar o caminho, a gente vai perecer. Né? Nós não podemos se distrair por situação nenhuma. É o momento final. A igreja está vivendo um momento crucial de decisão, de seguir o Senhor, partir do Senhor. Entenda, igreja, nós não somos daqui. Como assim, pastor? Nós somos eternos. Se a Bíblia, Paulo falou, se nós esperarmos dessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Nós não podemos colocar em risco uma salvação, uma vida eterna, por talvez 70, 80 anos que você viveu robustamente, se viver, ou mais, para o Senhor. Mas por que eu estou falando isso? Se preocupe com a sua alma. Se preocupe em anela em ter aliança com Deus e anela vencer, porque os dias que estão chegando vão ser mais difíceis, igreja. Vai ser mais difícil. Se não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai suportar a adversidade, a luta, os levantes, as situações, as leis. Tudo está desfavorável para a igreja. Por quê? Porque tudo isso é cumprimento da palavra. Amém? Quero trazer uma palavra aqui que Deus tinha me dado essa semana, já tinha trazido numa outra semana, mas Deus me deu mais algo na palavra. Eu queria compartilhar com a igreja, amém? Porque o nosso Deus é fiel, né, igreja? Amém? Deixa eu Números 13. Livro de Números, capítulo 13. Isso, Números, capítulo 13. Livro de Números. Um dos livros de Moisés.
Moisés escreveu, pertence ao Pentateuco. Moisés escreveu 13. Moisés escreveu 5 livros, hein, igreja? A igreja sabe, né? Números 13, bem? Capítulo 3, a partir do versículo 1, alguns capítulos que eu vou ler. Amém? A igreja achou a palavra? Achou? Espírito Santo de Deus, você que já foi orado, mas eu quero me colocar na história de mais mãos, Deus, porque tudo te pertence, tudo é para o louvor da tua glória. Que o Senhor venha, Senhor, visitar os corações dessa noite, desse dia. Que a tua palavra, Deus, porque, Pai, a semente é a mesma, ela é poderosa. Quem semeia ela é o Todo-Poderoso. Mas a terra, Senhor, é os corações. Que essa semente venha cair em coração, Pai, em terras férteis, em terras que podem, Senhor, receber a tua semente, a tua palavra, Senhor, e germinar frutos que te glorifiquem, porque, Senhor, o que vai nos garantir a tão grande salvação é através da tua palavra, é a tua palavra que vai nos salvar através do teu Filho Jesus, servindo-te e obedecendo a tua palavra. Então, tu nos ajuda nessa noite, ser conosco, não nos deixe recuar diante de nada, mas nos ajuda a vencer, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Deus seja louvado. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Agora pulando para o versículo 17. Pula para o versículo 17, mesmo capítulo, versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar Canaã, disse: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa e veja como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muro ou fortificada, e se o solo é fértil ou pobre, se existe floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita de uvas. Então eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Ramate. Subiram no Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, os descendentes de Enaque. São os gigantes, tá, irmão? Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figo. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão no reconhecimento daquela terra. Relatório da expedição. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, do deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles, e toda a comunidade de Israel lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: estamos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas. E muito grandes também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo
calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Amém? Pode sentar, dando glória a Deus, vamos sentar, né? Amados, a palavra de Deus vai relatar nessa passagem que esse povo já tinha vivido um milagre extraordinário. Deus levantou um líder, levantou Moisés para guiar esse povo, para dar uma direção a esse povo, ser o porta-voz de Deus, ser o representante de Deus para aquele povo, para que o povo chegasse no lugar da promessa. Sabemos que Deus tirou esse povo do Egito, onde era escravo, onde viviam debaixo do peso do jugo do diabo. O faraó escravizava e o povo gemia, o povo sofria. Mas a Bíblia diz que o clamor do povo subiu aos céus e Deus se lembrou daquele povo. Ora, visto que nós em outros tempos também vivíamos nesse cativeiro, nesse jugo do inferno, e por alguém clamar, ou por alguém orar, ou por alguém ter uma promessa que Deus nas nossas vidas, vamos alcançá-los, e agora temos uma promessa, e o Senhor Jesus está nos ajudando a viver o caminho da terra prometida. E a palavra de Deus vai dizer que esse povo, ele vai viver, Deus vai providenciar milagres. No percurso, Deus já se apresenta com perseguição. Todos conhecemos a passagem. Faraó endurece a serviço dele por várias vezes. Porque diz Deus, e Deus endureceu o coração do Faraó, para deixar o povo sair. Por fim, o povo sai e o Faraó deixa. Mas Faraó se arrepende e volta, persegue. O que eu quero deixar claro, irmão, que todo aquele que segue a direção que Deus quer, o propósito que Deus chamou, olha para a direção, olha para frente, olha para uma terra prometida, olha para onde vai galgar e alcançar, porque quem prometeu é fiel. Irmão, pode até estar sabendo que o inimigo está perseguindo, o inimigo está se levantando, que situações estão acontecendo, mas a minha Bíblia, a sua, diz que nos perseguirão, mas não nos alcançarão. Aleluia. Porque o que faz o inimigo da nossa alma me alcançar e te alcançar é quando eu paro no meio do caminho, é quando eu paro de olhar para o propósito, olhar para a direção. Ah, mas tu não sabe a luta, não sabe a dificuldade. Eu sei que os levantes é grande, a dificuldade é grande, tudo convida para parar, muito bombardeio, mas quem nos chamou, diz a palavra, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o fim. Glória a Deus, aleluia. Essa é a proposta de Deus para aquele povo. Pegou um líder, levantou Moisés. Moisés também não era nenhum santinho. Moisés matou um egípcio, foi criado dentro do palácio. Estratégia de Deus para conhecer as leis, para conhecer o povo. Mas Deus fez uma obra na vida dele, e agora coloca ele como um grande líder. E a Bíblia vai dizer que ele se torna o homem mais manso da terra. Como pode? Deus pode tudo. Glória a Deus, aleluia. Deus pode tudo. Glória a Deus. Não dificulte, não olha para a dificuldade achando que Deus não possa fazer. Isso, não escolha aquilo que Deus pode ou não pode fazer. Deus pode tudo. Aleluia. Ele é Deus. Glória, Ele não glória, depende glória. de você para realizar. Ele faz, ele continua sendo Deus. Você não faz, ele continua sendo Deus. E a palavra de Deus vai dizer que o povo agora atravessa o Mar Vermelho. O povo iniciou a perseguição, mas da parte do inimigo, mas já começa a viver um milagre. Aleluia. Porque passar pelo deserto não é fácil.
Agora eu quero falar uma coisa para você. O tempo do deserto não é você que escolhe. Glória a Deus. O tempo do deserto é Deus, já está no calendário de Deus. Início, meio e fim. Aquele povo tinha uma proposta de Deus de um tempo do deserto. Era 40 dias, pastor. Era só 40 dias. Era a proposta de Deus. É o que Deus quer realizar. É o que Deus precisa realizar. Mas a palavra de Deus vai dizer que eles começam vivendo milagres. Moisés foi um líder. O mar se abre. Deus ele atravessa o povo em pé seco, enxuto, para o outro lado, para adentrar o deserto, para caminhar para a promessa, para a terra de Canaã. Mas o que acontece? O inimigo vem atrás. E a Bíblia vai dizer que Deus afoga os inimigos. Ele fala assim: Moisés, esse inimigo, esse povo, que te persegue, nunca mais será visto. E aí foram aniquilados. Só que nós temos que entender que quando nós estamos no caminho da promessa para viver uma vida eterna com Deus, nós vamos ter gigantes diários na nossa vida. É no trabalho, é na igreja se for necessário, é na escola, é em todo lugar, pastor. Mas tem lugar, irmão, estamos lidando com seres humanos, aonde Deus está aperfeiçoando cada um de nós para uma grande obra. E se você não entender isso, eu e você vamos perecer pelo caminho, porque não vamos conseguir ser plantados por Deus dentro do seu propósito. Aleluia! Porque é Deus que planta. Deus planta com propósito. Deus não planta porque você achou bonitinho, não. Ele, antes de você pensar algo, Ele já trabalhou na tua frente. Aleluia! Deus não é pego de surpresa porque você não concordou, porque você acha. Ele já preparou melhor para você, porque Ele já viu algo em você que nem mesmo você sabe. Aleluia! Olha só, Deus te conhece. Deus me conhece. E agora eles adentram, eles chegam no deserto. Deus guia ele, um calor terrível. Deus guia eles de dia com nuvem. Sabe o que é nuvem? Nuvem é para tapar o calor do sol. E de noite na escuridão, nuvem, fogo. Para quê? Para iluminar o caminho. Deus cuidando de tudo, enviando cordoniza. E aquele povo murmurando, reclamando. Parece que ser líder é bom, mas não. O negócio é duro. Mas a Bíblia vai dizer que agora, irmão, falta 40 dias. 40 dias para viver a promessa, viver o milagre. Só atravessar uma parte do deserto. Deus é tão bom, meu. Deus é tão bom comigo e com você, que às vezes a gente não consegue enxergar que o Senhor está trabalhando, está nos moldando, está nos experimentando diante de situações, está nos experimentando para que nós possa entregar algo de mais valor. O calor vai me incomodar sim no deserto, a dificuldade vai me incomodar porque eu sou humano. Mas eu não estou olhando para o que eu estou vivendo, eu estou olhando pelo que Ele já preparou para mim. Depende de eu chegar, depende de eu perseverar, depende de eu caminhar. Não tem nada nessa terra que pode me distrair de eu deixar de olhar para Canaã. Por quê? Porque tem relatório. A Bíblia vai dizer, olha só como Deus é tremendo. Olha como Deus nos ensina. Ele diz assim: o Senhor disse a Moisés: vai em missão da terra para reconhecer a terra que eu dou aos israelitas. Sabe o que é isso? Ele está garantindo, meu irmão, Ele está garantindo aquilo que Ele vai fazer na minha e na tua vida. E às vezes a gente está olhando para a diversidade, não está mole. Não está mole não mesmo não, minha irmã. Está tudo difícil mesmo, o negócio não vai ficar bom não. Mas eu tenho uma palavra para você. Você tem o Todo-Poderoso
derrotado. Aleluia. O que vai fazer você e eu ser derrotado se nós desistimos da proposta de atravessar com ele? Essa é a proposta. Aleluia, Jesus. Ele quer atravessar contigo. Glória. Aleluia. Porque deserto simboliza calor, dificuldade. Mas Deus não chamou ninguém para ficar no deserto, para atravessar, para avançar. E diz a palavra, eles foram ver a terra. Deus é tão cuidadoso conosco, querido. Sabe o que ele fala? Olha só, Moisés, fala para esses homens, eram 12 espias, 12, que foi estudar a terra, 12, cada um líder de uma tribo. Ele falou assim, olha como Deus é cuidadoso. A terra que Deus vai dar está cheia de inimigo. Eu falei assim, eu vou te dar aquilo ali. Ah, Deus, ali não, ali é muito embaraçado, muito problema. Eu estou falando, mas é eu que vou te dar aí. Aleluia. Se eu quero te dar, quem pode impedir? Glória a Deus. E aí? Aleluia. Se a minha mão é de poder, quem é o homem para impedir? Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, que coisa linda, vai assim, olha, vai pelo caminho do monte, porque ali tem o inimigo jebuseu, tem o cananeu, tem o amorreu, tem os amalequitas. Deus vai falando todos os inimigos que vão se levantar. Mas ele assim, vai pelo caminho que você vai estudar até assim, você não vai ser visto. Deus está dando estratégia. Glória. Deus não Aleluia. bota você na fogueira não, meu irmão, sem cuidar de você, sem guardar você não. Ele te manda você reconhecer o lugar, o território, para você vencer o inimigo da tua alma. Sabe como é que você vai vencer ele? Com jejum, com oração, Glória com a Deus, vigilância, aleluia. mas principalmente com perseverança. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vi algo, eu fiquei maravilhado, né? Entre a tua conversão e a tua salvação, a palavra-chave, perseverança. Se tiver perseverança, você vai ficar pelo caminho, e depois de tudo que você caminhou, de nada vai adiantar. A Bíblia diz, perseverar até o fim, até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, dar-te-ei. Deus está falando assim, olha só, caminhando. E a Bíblia vai dizer que agora tem um relatório, voltaram os 12 voltaram, e eles, a primeira coisa que eles falam é o que Deus falou. Irmão, aprenda uma coisa com Deus. Tem pessoas que sabem que aquilo é de Deus, reconhece aquele que é de Deus, ela é de Deus, ou ele é de Deus, mas muitas das vezes vão colocar dificuldades, situações para você ficar descrente no que Deus pode fazer. Irmão, não duvido do que Deus pode fazer na minha e na tua vida, porque Ele é poderoso. Você só precisa confiar e perseverar. Agora que os 12 volta 2, 10 chega dando, sabe o quê? Relatório negativo. Mas olha os 10. O que eles falam primeiro? A terra é muito boa. Aleluia. Para carregar uva, tem que ser 2 cachos. Sabe por quê? É muito grande. Glória a Deus. Sabe o que? Sabe o que eles vão falar? Irmão, o que eles estão falando é notícia velha para mim. Entendeu? Aqui Moisés está falando, o que eles estão falando? É notícia velha, que Deus falou assim. Deus falou, eles nem conheciam a terra, Deus falou, eu vou te dar a terra que mana leite e mel. Então Deus está falando negócio, Deus já falou que o negócio é bom. Só foram lá para conferir e ver quem eram os inimigos. A Bíblia diz que o cacho de uva era tão grande que 2 homens tinham que carregar, um em cada ombro. Esse é o tamanho da bênção que Deus colocou para mim e para você. Aleluia, Seu Jesus. corpo pode nem alcançar. Glória a Está Deus. entendendo? Glória a Não Deus. pode. Só que nós temos que tomar cuidado, que a Bíblia vai dizer, que eu vou ler aqui para vocês. A Bíblia vai dizer que eles voltaram dando um relatório. Olha o relatório deles. E
no versículo 27, e deram o seguinte relatório: Moisés, entramos na terra que você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Eles estão falando que Deus já falou. Notícia velha. Aqui estão alguns frutos gigantes. Mas o povo que lá vive é poderoso. A cidade é fortificada e muito grande. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas, no Negueb, os hititas, jebuseus, amorreus. Irmão, é inimigo de tudo quanto é lado. É muito inimigo. Aliás, eu botei uns 5 ali. Irmão, vai se levantar de tudo quanto é lado. Prende uma coisa, mas Deus está contigo. Não tem jebuseu, não tem hitita, não tem amorreu, cananeu. Aleluia. Esses anaques são os anaquitas, são gigantes, pá. É homens de quase 3 metros de altura. Ele falou assim: olha, nós perto dele, nós somos gafanhoto. Esse povo mais medroso. Ele vai dizer: olha, a terra é boa, mas não dá pra gente não. Sabe o que é triste? Triste é o que Deus vai falar para eles. Para Moisés, Deus vai falar comigo. Deus não fala com o povo, não, Deus vai falar comigo. Deus trata comigo. Fala com ele. O povo volta dando relatório negativo. Começa a murmuração, a guerra e a confusão no meio do povo. Porque dois falam assim: a terra é boa. Um fala assim: nós conquistaremos a que tomaremos posse daquela terra, porque o Senhor nos prometeu. Aleluia. Caleb e Josué: nós comeremos aquela terra como pão, tomaremos firme como se come pão. Ele está falando, porque o Senhor já nos deu. Está entendendo? Deus já deu a ordem há muito tempo. Deus só precisa que você fique na posição que Ele quer. Glória a Deus. E o povo começa a reclamar, murmurar, pedrejar e outra coisa, recuar. Vamos voltar para o Egito. Porque lá no Egito tem cebola, tem carne, mas não tem propósito de Deus. Aleluia. No Egito não tem salvação. No Egito tem satisfação da carne, dos prazeres, do pecado. No Egito tem. Porque para servir a Deus nós temos que abdicar, abrir mão de muita coisa, sim. Renunciar, sim. Renunciar nossas vontades, sim. Verdade. Ficar em obediência, sim. Ah, mas não é bem assim, sim. Eu não concorda sim. Tu não concorda? Não é com o pastor, não é com o pastor. Tu não concorda com a palavra. Aí é você e o céu. Você e o céu. Mas o que está na palavra é o que vai acontecer na vida do povo. E a Bíblia vai dizer que o povo agora recua. Aí Deus dá uma sentença que é triste. Deus fala assim: Moisés, até quando esse povo me terá por pouco caso? Sabe por quê? Sabe para que eles olharam? Olharam para a dificuldade, olharam para o tamanho dos gigantes. Eu não sei para que você, por onde nós olhamos, por que se distraímos, com medo de quê? Se Deus falou que Ele é comigo e contigo. Mas Senhor, o meu medo é a ação humana. Mas eu falo uma coisa, mas nos fazer parar é outra. Irmão, a vida é muito leve, muito passageira. E a tua atitude e a tua postura em Deus é que vai fazer diferença na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, aonde Deus te dá, na tua faculdade, onde Deus te levar. É a tua postura como? Não, estou com Deus, Senhor, olha só. Tem hora que a situação se gigantesca, parece que vai dar ruim. Aí você se lembra da promessa. Ele me prometeu que eu vou atravessar com Ele. Eu não vou recuar. Satanás e seus demônios, Anaquins do inferno, Jebuseu do inferno, Amorreu, Cananeu, Hitita, Amalequita, seja qual o nome do inferno, vocês não vão impedir. Não vai impedir Deus chegar na terra prometida. Glória a Deus, porque Ele me prometeu aleluia. tão grande salvação. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que o povo agora
Deus tem uma sentença triste para eles. E Deus vai falar para eles assim: olha, por que vocês duvidaram de mim? Como duvidar? Olha só, aqui falando assim: olha só, não dá para a gente não. Esse problema aí, estou fora. Escolhemos outro líder. Ainda fazem rebelião. Escolhemos outro líder. Voltemos para o Egito. Sabe por quê? É mais fácil a gente desistir do percurso. A nossa carne vai pedir para desistir. Mas o salvo em Cristo Jesus vai prosseguir, vai caminhar, vai atravessar deserto. Porque o propósito de Deus era 40 dias. Sabe o que Deus falou para o povo? Olha, porque vocês fizeram pouco de mim e da promessa que eu fiz desde que eu tirei vocês do Egito. Do moço até 20 anos, termo até 20 anos, eu pouparei e atravessei esse deserto. A cada dia será 1 ano nesse deserto com esse povo. A proposta de Deus era 40 dias. Eles ficaram 40 anos. E o detalhe é que Deus queria fulminar o povo. Moisés falou assim: não, Senhor. Moisés era, sabe, irmão, líder sofre. Porque hoje em dia, com a tristeza do Evangelho, de todas as denominações, em todo lugar tem pessoas que não dão bom testemunho. Deus vai pedir conta, cada um de nós. Mas que ama sofre. Porque Moisés ali sentiu a dor, sabia que o povo era vacilante. Ele vai falar assim: Senhor, ele com muita sabedoria, Deus já tinha decidido: Senhor, não mata esse povo não, Senhor. Porque que dirá as nações inimigas? Que o Senhor tirou eles do Egito e não conseguiu atravessá-los e levá-los à terra da promessa. Sabendo que nada pode impedir esse Deus fazer isso por mim e por você. Moisés, assim falei, como você me pede. Mas acima dos 20 anos acima, todos morrerão nesse deserto. Os termos de 20 para baixo, esses que se obedecerem à minha palavra, se não insurgir contra mim, porque se insurgir contra Moisés, se insurgir contra o próprio Deus, os levarei na terra da promessa, porque eu fiz aos meus filhos. Deus estava falando que se nós desistirmos da promessa, nós vamos morrer. Vai morrer uma vida espiritual. Mas como assim? Podemos morrer, sabe como? Sair do propósito. Sabe por quê? Às vezes as pessoas não entendem. O morrer, não é muitas das vezes você está num lugar, você está em outro, não é isso. É você sair do propósito. Entende? Deus queria que o povo voltasse. Queria. Por quê? Fora do propósito. Deus queria que eles estacionassem no deserto. Com Deus tem um tempo, tem um prazo. Deus fez uma programação de 40 dias para o povo, mas requer o quê? Obediência, não rebeldia. A Bíblia diz que Deus atravessou com esse outro povo, todos eles morreram, diz a palavra. E o outro povo, Deus atravessou para Canaã. E a Bíblia diz que Josué, porque creu, ele tomou a terra de Canaã por herança para ele e a sua família. Você quer promessa na tua casa? Você quer promessa na sua família? Tem promessa? Tem promessa? Ai, pastor, mas ainda não foram alcançados. Eu sei, não foram, mas se você estiver na posição, enfrentando Jebuseu, Amorreu, Cananeu, Hitita, inferno de tudo, mas olhando para ele, eu quero te dizer, você vai chegar e o Senhor vai dizer para você: valeu a pena. Aleluia! Glória a Deus! Olha a tua casa aí de pé. Irmão, guarda
bem uma coisa que eu vou te falar. A situação da nossa vida no caminho do deserto, que Deus nos chamou, Deus não vai nos poupar no deserto. Nós vamos passar por um caminho de dificuldade, mas vai estar sempre nos amadurecendo para nós vencermos. Mas a diferença vai dar quando eu e você recuar. Quando eu e você recuar, quero falar uma coisa para você. A nossa casa vai perecer. A nossa vida vai perecer. Tomemos cuidado para nós não sairmos do propósito que Deus nos chamou, do propósito que Deus colocou na nossa vida. Sabe por quê, meu? 12 foram conhecer a terra, viu o que Deus falou, mas não creram. 10 não creram, só 2. Sabe o que Deus está falando? Cuidado, número não significa nada. Cuidado, maioria não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do Espírito Santo. Ele é a voz de Deus. Cuidado com as vozes que parece que é de Deus. Parece, não é. Cuidado, a voz de Deus é única, é incomparável, inigualável. Siga a direção de Deus, porque hora após depois nós perdemos tempo na nossa vida parado em algumas situações. Mas por que eu não fiz isso, eu fiz aquilo? Cuidado, porque a Bíblia vai dizer que um povo se levantou e falou assim: não, a terra é boa, mas eu não quero mais não. Sabe o que fizeram? Saíram do propósito. Irmão, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Levanta a mão aí. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Ou você quer ser guiado por muitas vozes? Deus, aleluia. Sabe o que eu acho interessante? Muitas vozes, muitas vezes saem para onde? Já viu aqui, ó? Tu lembra da passagem da Torre de Babel? Um monte de ensino que Deus deu nessa passagem, sabia? Que aqueles homens estavam com muita vontade de fazer. Fazemos uma torre até o céu. E Deus viu que no coração deles tinha um ímpeto de fazer. Sabe o que Deus fez? Confundiu a língua de todos eles, cada um falava um idioma. Por quê, pastor? Para não sair do propósito. Às vezes, gente, Deus tira pessoas do nosso propósito. Sabe por quê? Para não tirar você do propósito. Para não tirar o outro do propósito. Às vezes, vai ser como nos dias da torre. Deus confundiu todo mundo. Todo mundo estava no mesmo propósito, falando a mesma coisa. Torre de Babel. Mas Deus falou assim: esse não é o meu propósito. Aí Deus vai, porque Ele é poderoso, Ele pode tudo. E você só poder alguma coisa dependendo dele. Se Ele quiser, amanhã a gente não levanta. E aí? Vai reclamar por quê? Está com a aliança em dia? Show? Então descansa. Ele confundiu as línguas. Aí ele começou a falar aramaico, o outro começou a falar a língua africana, cada um falou um idioma. Aí ninguém mais se entendeu. O que aconteceu? Espalhou o povo. Sabe por quê? Não era um propósito. Se Deus tem um propósito na minha, na sua vida, quer dizer, se eu continuo me guiando, se os gigantes têm se levantado na sua vida, eu quero falar uma coisa para você. Se é Deus, descansa. Porque Deus está te forjando para te levar na terra prometida. Agora, se for desobediência, cuidado. Se conserta rápido, para que você não morre no meio da batalha. Amém? A igreja está de pé? Está orando, agradecendo? Glória a Deus. Senhor, eu quero agradecer pela tua palavra, pela vida dos teus filhos. Continua abençoando, continua livrando, guardando. Senhor, vai jogando por terra toda barreira, todo impedimento. Senhor, que a tua palavra venha germinar no coração dos teus filhos. Porque, Pai, como foi pregado, é a tua palavra que é a promessa. Senhor, é o Deus da promessa que vai nos atravessar. Não somos nós que vamos atravessar. É o Deus das promessas que vai nos atravessar. Pai, quando decidimos andar em obediência, andar na dependência do teu Espírito.
Perdoa nossas falhas, Senhor. Perdoa, Deus, quando somos vaidosos. Perdoa, Senhor, quando nós somos levados, Pai, por algumas situações que achamos que é certa, mas nem consultamos a Ti. Senhor, abre os nossos olhos. Não nos deixe ser enganados. Não deixe o nosso coração nos enganar. Nos levando, Senhor, para caminhos que o Senhor não tem projeto para nós. Mesmo, Pai, Senhor, que ainda, Senhor, que nós estejamos vivendo, Senhor, momentos de dificuldade, sim, mas que a certeza que para no nosso coração através do Teu Espírito é que Tu estás conosco. Assim como Tu foi com aquele povo que atravessou, aquele povo, a parte do povo que não recuou. Senhor, Tu seja com esse povo, toma pela mão, fortalece, guia e ajuda a atravessar o deserto, mas desses dias que vivemos, porque, Pai, diz a Tua palavra que o mundo jaz é do maligno, mas não estamos só, o Teu Espírito habita em nós e diz a Tua palavra que maior o que está em nós do que o que está no mundo. E eu creio nessa palavra, que o Teu Espírito nos levará a toda a verdade e nos conduzirá e nos entregará aquele dia que o Senhor virá nos buscar. Aleluia, Deus. Assim, Deus, visita nossas famílias, abençoa. Senhor, Tu visita os corações dos Teus filhos nessa noite. Derruba os gigantes, Pai, que tem se levantado na frente dos Teus filhos. Pai, se esses gigantes têm se levantado com propósito, Pai, para termos mais vigilância, para sermos, Senhor, mais prudentes e sóbrios, Tu abre os olhos dos Teus filhos. Mas que se esse gigante, Pai, seja, Senhor, para se opor, para nós não atravessar ou galgar aquilo que Tu tem, nos joga por terra, Pai, porque a Tua mão de poder pode nos dar essa vitória. Assim, na noite desse dia, nos ajuda a atravessar o deserto e nos levar em segurança naquele lugar de promessa. Em nome de Jesus, as palmas louvam ao Senhor. Amém?